Graças e paz, irmãos. Amém. Dando um susto no pastor. Meus irmãos, com criança em casa, a gente faz janta em cima da hora, acaba se atrasando para o culto, mas graças a Deus deu certo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Por coincidência, semana passada, eu estava escalado também, essa semana, para quarta-feira. E o pastor já havia falado comigo para pregar no domingo. Eu já havia separado o capítulo 16 de Atos. E, na verdade, seria também o mesmo capítulo que nós estudaríamos na quarta-feira. Então, eu resolvi, inclusive, fazer uma divisão. Nós vamos ler apenas a parte inicial deste capítulo. Na verdade, nós vamos ler apenas 2 versos nesse momento. Nós vamos ler Atos capítulo 16, do verso 6 ao verso, na verdade, 7. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Oremos. Senhor Deus, Pai da eternidade, Deus de infinita graça, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou nesta noite aqui para engrandecer o Teu santo nome. Que hoje a gente consiga meditar na Tua palavra e consiga Te glorificar, Senhor, diante de cada verso, diante de tudo que a gente venha compreender a respeito de tudo que está escrito aqui. Essa é a minha oração. Abre nossas mentes, abre nossos corações para entender, compreender e praticar tudo aquilo que está revelado aqui. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Meus irmãos, janeiro está acabando, mas nós ainda estamos no início do ano, né? Janeiro é apenas um mês de 12 meses que o nosso calendário possui. Eu não sei se é para todos vocês, ou pelo menos parte de vocês, quando iniciam o ano, geralmente pega a sua agenda e faz algumas metas. Algumas coisas que vocês querem elaborar para o ano. Seja sua parte profissional. De repente você planejou que no ano de 2025 você vai querer uma promoção financeira, ou vai subir de cargo, ou vai mudar de emprego, ou vai tentar outra área, mas de repente você planejou que 2025 você vai ter algumas mudanças profissionais. Tem pessoas como eu que se arriscam em fazer planejamentos na área da saúde, fitness. Coloquei que iria pelo menos 2 vezes na academia na semana. Me perguntem quantas vezes eu fui. Nenhuma. Mas talvez, assim como eu, muitos dos irmãos fizeram esse tipo de planejamento. De repente planejaram que esse ano vocês vão começar aquela dieta que vocês estão adiando já há uns 3 anos. Vou cuidar da minha saúde esse ano. Esse ano vou para a academia. Esse ano eu vou, ao invés de comer 4, 6 pães no ano, eu vou comer apenas... Aliás, no dia eu vou comer apenas 2 pães. Vou começar a minha dieta. Mas, geralmente, no início do ano, a gente faz algumas metas. Nós elaboramos algumas coisas, educação financeira, saúde, para que, durante o ano, a gente não fique perdido sobre algumas coisas, sobre alguns assuntos que são pertinentes à nossa vida. Além de nossas metas anuais, nós temos também nossos planejamentos diários. Veja, estava certo que eu chegaria no horário certinho hoje, mas eu não cheguei. Estava certo
que quarta-feira, semana passada o pastor falou, você vai pregar na quarta, mas aí nós tivemos uma mudança, né, pastor? Mas, então nós temos as nossas metas anuais, mas também temos nossos planejamentos diários. Coisas que a gente planeja com os horários certinhos, com as datas bem certas. Olha, no início do ano, geralmente quando a gente vai em empresas, livrarias, sobretudo, ou americanas, assim que a gente entra na porta, nós vemos diversas agendas para vender lá, não é verdade? Agenda preta, agenda rosa, agenda para pessoas de negócios, para crianças, né? Eu fiquei sabendo, inclusive, a gente foi fazer a matrícula de Maitê, que existe uma agenda para criança também, né? Que é para a professora registrar tudo o que acontece ali. Então, as agendas, elas têm para todo tipo. Geralmente, elas são divididas em dias, meses, aí tem os planners também, né? Que algumas meninas gostam de usar, as divisões são mais bonitas e tal. Mas fato é que a agenda é hoje um artifício, um instrumento muito utilizado por nós. Seja ele de forma física ou da forma digital. Muito mais fácil hoje a gente ir no Google Agenda e colocar determinada coisa que nós temos para o nosso dia e usar ela como lembrete para não esquecer. Eu imagino que alguns irmãos devam fazer isso, seja para trabalho, seja para estudo. Fim de ano agora, eu conversando com um casal, amigo da gente, e falando sobre amigo secreto, a esposa desse casal estava chateada, indignada, porque ela tinha ganhado uma agenda no amigo secreto. Mas veja, nós acabamos de ver que a agenda é algo extremamente importante em nossos dias. Porque você imagina o seguinte, vocês chegarem num consultório médico, não sei se isso já aconteceu com vocês, e você está agendado para ser atendido às 10 horas da manhã, e você só é atendido ao meio-dia. Porque muito provavelmente, ou não tinha agenda, ou aquela agenda daquela situação saiu do controle. Você estava previsto para ser atendido às 9 horas, mas foi atendido apenas de meio-dia. Imagine também que você é uma pessoa de negócios, tem uma reunião importante com um cliente, vai fechar um grande negócio de sua vida. A reunião era às 8 horas da manhã, mas você de repente dormiu um pouco mais e perdeu essa reunião. Saiu fora de sua agenda. Então, quando a gente começa a pensar sobre como as coisas são organizadas em nossas vidas, sobre dia, meses, horário, a gente começa a dar valor à agenda, seja ela física ou seja ela digital. Então, muito provavelmente, essa nossa amiga que ficou chateada por ter ganhado uma agenda no amigo secreto, talvez não soubesse a importância ou não utiliza no seu dia a dia uma agenda. Não utiliza um planejamento. Imagine os estudantes. Olha, eu me lembro quando eu era menor, nos meus 9 anos, 10 anos de idade, eu acordava minha mãe às 10 horas da noite para lembrar que eu tinha que ter feito um trabalho da escola. Isso nunca aconteceu, né, com vocês? Eita, mãe, eu devia ter comprado uma cartolina. 9 horas, 10 horas da noite, onde é que a gente acha cartolina? Por quê? Porque criança geralmente não se preocupa com a agenda. Criança geralmente não se preocupa com o horário ali determinado, situações bem direitinho. Geralmente isso é coisa mais de adulto, mas na faculdade isso também acontece. Nós temos muitas vezes trabalhos que estão sendo previstos para ser entregues na outra semana ou no outro dia. Mas fato que a agenda, o calendário é algo extremamente importante nas nossas vidas.
Agora, sabendo essa importância, se tem uma coisa que é pior do que não agendar, não planejar, é quando nós agendamos, planejamos, está escrito ali nas nossas metas, está escrito na nossa agenda e as coisas começam a não fluir como nós queremos. Eu tenho que chegar no trabalho às 8 horas da manhã. Aí a menina suja a fralda, faltando 5 minutinhos para eu sair para o trabalho. Eu vou lá, tenho que trocar. Vou chegar atrasado. Meu carro quebra, o pneu da moto fura. Diversas situações acontecem no nosso dia a dia e que causam problemas em nossas agendas, que causam problemas nos nossos planejamentos. Meus irmãos, o objetivo de tudo que eu quero trazer hoje, nesta noite aqui, é fazer nós entendermos, inculcar em nossas mentes, que nós temos um Deus que nos disciplina, um Deus que nos ensina, frustrando, destruindo, muitas das vezes, as nossas agendas. Nós temos um Deus que nos ensina e nos disciplina, frustrando as nossas agendas. Muitas das vezes, Ele frustra as nossas metas anuais. Talvez eu nem consiga ir para a academia esse ano. Mas a culpa é minha nesse caso. Já não é de Deus. Mas muitas das coisas do nosso dia a dia acontecem porque Deus, de fato, frustrou a nossa agenda. E a história de Paulo e os apóstolos, voltando para o texto, na região da Grécia, na Macedônia, mostra que as prioridades de Deus não são as nossas. E que a sua vontade é sobremaneira mais importante do que a nossa. Percebam que o que eu quero dizer é que Deus não está preocupado em atender a nossa agenda, aquilo que nós planejamos para o nosso ano. E Ele está muito mais preocupado em atender aquilo que Ele planejou desde a eternidade para que fosse feita toda a sua obra. Vocês entendem isso? Que quando a gente começa a compreender esse tipo de coisa, uma chave gira em nossa mente, as coisas elas começam a ser olhadas de forma diferente. De repente, o ano que passou, de 2024, você planejou uma série de coisas. E que metade dessas coisas não aconteceram. Talvez o ano 2024 era o ano que você disse que ia ter o melhor emprego, que sua promoção teria acontecido em 2024 e ela não veio e você ficou frustrado. Talvez em 2024 você disse que ia fazer uma prova da faculdade e iria passar numa faculdade de Direito ou de Medicina e essa aprovação não veio. Diversas situações que você planejou não aconteceu em 2024. Porque nós temos um Deus que nos ensina e nos disciplina, frustrando nossas agendas e muitas das vezes as nossas metas. Veja, o verso 6 do capítulo 16 de Atos. Diz que eles estavam percorrendo a região frígio-gálata, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha, se a gente voltar uns versos anteriores, do capítulo 15, e o verso 36 do capítulo 15 de Atos, vai dizer o seguinte: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Veja, Paulo, como um pastor de igreja, preocupado com a sua igreja. Na sua primeira viagem com Barnabé, Paulo fundou diversas igrejas. E ele chamou Barnabé e disse: Barnabé,
Já passaram-se alguns anos. As igrejas cresceram. Entraram mais pessoas nessas igrejas. A gente precisa conferir de perto como é que elas estão. Perceba que, inclusive, o texto diz que Paulo quis ir para ver como se passam as coisas. Então, denota uma preocupação. Paulo ele não somente fundava as igrejas e deixava as igrejas jogadas para qualquer pessoa, mas ele fundava e cuidava dessas igrejas. E ele precisava cuidar do amadurecimento dessas igrejas. Então, ele decide, junto com Barnabé, visitar todas essas igrejas novamente. Ou seja, ele faria o mesmo percurso da chamada primeira viagem missionária de Paulo. Mas aí, no verso 6 do capítulo 16, a gente vê que o Espírito Santo já começa a impedir Paulo de percorrer aquilo que estava na agenda dele, naquilo que estava dentro do planejamento de Paulo. Possivelmente Paulo planejou direitinho, olha, a gente vai passar por aqui, Grécia, essa região, vamos para a Ásia, se der tempo a gente vai para Bitínia, vamos pregar lá. Estava tudo muito bem planejado para Paulo. Mas o verso 6 diz que ele foi impedido. O Espírito Santo aqui faz uma ação que impede Paulo de pregar na Ásia, frustrando, então, todo o seu planejamento. Paulo não tinha outra saída, então, a não ser obedecer. E aí o verso 7 vai dizer, então, que eles foram para Mísia. Tentavam ir para a Bitínia, que ficava, então, na Ásia. Aí, agora, o Espírito Santo, que é identificado agora como o Espírito de Jesus, novamente vai e impede Paulo de ir para outra região, frustrando novamente a agenda de Paulo. Imagine, vocês saem daqui, vou para Ipanguaçu, vou evangelizar lá. Quando você está indo para Ipanguaçu, o pneu do carro fura mesmo na entrada de Açu. Mas você tem gente rindo, eu acho que isso já aconteceu com vocês, né? Mas muito provavelmente você tem a opção de ajeitar o carro e seguir para Ipanguaçu, mas possa ser que Deus frustra a sua agenda para você entrar ali em Açu antes e, de repente, iniciar a sua pregação lá. Vocês entendem que aqui Paulo tinha tudo direitinho, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Um homem correto, íntegro, justo diante de Deus. Mas que Deus frustra também a agenda mesmo desses homens. E Ele pode fazer isso com as nossas também. Então veja que aqui o Espírito Santo se preocupa, ele nem se preocupa na realidade em dizer a Paulo o porquê Deus estava agindo daquela forma. Então nós temos já a primeira lição aqui. Quando Deus frustrar as nossas agendas, quando Deus frustrar os nossos planos, Ele não necessariamente vai dizer o porquê Ele está fazendo aquilo. Talvez as pessoas mais velhas aqui vão lembrar de coisas quando vocês eram mais jovens e que vocês planejaram para o futuro de vocês, coisas que não foram realizadas e que hoje vocês olham, fecham os olhos e agradecem a Deus por essas coisas não terem sido realizadas, não é verdade? Não tem muitas das coisas que de repente você planejou na sua juventude e que essas coisas não foram realizadas e que hoje você agradece porque elas não foram realizadas? Nós temos muitas, inúmeras. Nem precisa sermos tão adultos, sermos tão velhos para reconhecer isso. Pessoas novas sabem disso. Que Deus frustrou alguns planos, alguns planejamentos em nossas vidas e que isso foi maravilhoso e a gente nem entendeu.
Então, Deus nem sempre vai te dar satisfação sobre aquilo que que está na agenda dele. Veja, eu queria que os irmãos colocassem Deuteronômio 29, 29. Apesar que mais à frente a gente vai voltar a esse texto, mas eu quero lembrar desse texto. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, Deus tem decretos, Deus tem planejamentos que estão encobertos e que pertencem somente a Ele. E esse tipo de situação, ele não vai nos dar satisfação, ele não vai dar explicação. Veja, pastor Moab, você planejou que a igreja crescesse 40% em números. Podia ser outros planejamentos, mas eu quero também entrar nessa área espiritual. Mas a igreja só cresceu 20%. Glória a Deus. Foi Deus que quis dessa maneira. Existe uma história de um homem que estava saindo de sua casa. Aliás, ele estava indo ao trabalho. E ao sair da sua casa, o caminhão, um ônibus, o atropelou. O cara era crente. Era um missionário, um homem de Deus. E este homem, ele acabou perdendo a sua perna neste acidente. Teve que ser amputado. E nessa mesma época que houve esse acidente, esse homem, ele tinha, o período de férias dele, ele tinha planejado, ele tinha agendado para poder fazer missões. Ele ia fazer missões em outros países, ia fazer missões junto aos índios, pessoas que nunca tinham ouvido o evangelho. Enfim, ele ficou com a perna amputada. E aí, num outro momento, ele teve a oportunidade, mesmo pós esse acidente, de ir pregar, então, para esse mesmo público. Índios, pessoas que nunca não tinham relação com a sociedade civil organizada. Eram pessoas realmente mais selvagens, no sentido da civilização. Este homem, quando entrou lá, junto com outro grupo de pessoas, eles foram atacados. E desses 4 homens que estavam lá, somente ele sobreviveu. Vocês sabem o porquê? Os índios não quiseram sacrificar ele, porque ele faltava uma perna. Ele só sobreviveu porque era o único que possuía uma deficiência física. Um acidente que tinha acontecido há 1 ano atrás. Um acidente que mudou toda a sua vida. Porque ele se perguntava por que aquilo tinha acontecido com ele. Porque ele se perguntava dia e noite como é que ele ia trabalhar, como é que ele ia cuidar da sua família. E aí, quando aquele homem vai fazer missões no outro ano, ele é o único sobrevivente. Porque só ele tinha essa deficiência física. Vocês entendem do porquê Deus não vai dar a explicação para a gente naquele momento, sobre um momento difícil, sobre uma agenda que foi frustrada, sobre uma meta que nós não alcançamos. Possa ser que lá na frente, assim como esse homem, nós tenhamos a resposta. A pergunta que nós devemos fazer como crentes é a seguinte: como nós estamos reagindo diante de Deus quando Deus frustra as nossas metas, frustra as nossas agendas? Como é que nós reagimos? Percebam que o apóstolo Paulo, em nenhum momento, ele tenta barganhar com Deus. Qual é Deus? Eu vou visitar as igrejas que eu havia fundado. Sou um homem de Deus, como ele diz lá em 2 Coríntios. Sou fariseu, conhecedor da palavra. Fui ensinado desde novinho
inteligente. Espera aí, dê uma liberdadezinha aqui. Sei que você está querendo, parece que você quer me mandar para outro canto, mas me deixa aí visitar as igrejas que eu já fundei. Perceba que a ideia de Paulo não é essa. E muito pelo contrário, Paulo também, seria natural de Paulo, e muitas vezes acontece com a gente, de nós ficarmos chateados e satisfeitos com aquele sentimento ruim, aquele sentimento, muitas vezes até de derrota, além da revolta. Paulo não faz isso. Eu me lembro que nas Olimpíadas de 2017, aquele velocista, o Usain Bolt, eu não sei falar o nome dele exatamente, mas um grande velocista, os irmãos que gostam de esporte, com certeza, devem o conhecer. Ele era o predileto para ganhar todas as corridas naquele ano, daquelas Olimpíadas de 2017. Mas na sua última corrida, naquele ano, estavam apenas os campeões. Outros que tinham ganhado corridas naquele ano. E as pessoas estavam em casa para assistir o Usain Bolt novamente ganhar aquela corrida. Mas aquela corrida específica, aquela última corrida, aquele homem sofreu uma lesão. E quando ele sofre aquela lesão, ele é passado por outros velocistas. De repente, aquele homem, ele treinou o ano todo, ele treinou vários anos na realidade, porque as Olimpíadas não acontecem anualmente. Ele treinou por anos para poder ganhar todas as corridas. Ele se esforçou durante anos para ganhar todas as medalhas de ouro que fossem possíveis. Estava dentro do planejamento dele, estava dentro da meta dele, estava dentro da agenda dele ser o melhor. Mas veio uma lesão justamente na última corrida e aquele homem ficou frustrado. A TV mostrava a cara de Usain Bolt chateado. Suas entrevistas dava para ver que ele estava chateado. Então, muitas das vezes, as coisas ocorrem no nosso dia a dia, bagunçam nossa agenda e nós reagimos exatamente dessa maneira, frustrados, chateados, perguntando a Deus o porquê aconteceu exatamente assim e não da maneira como nós havíamos planejado. Perceba que Paulo havia planejado algo que iria beneficiar o corpo, a igreja. Mas Deus tinha planos melhores. Agora, eu quero abrir um parênteses. Quando, na verdade, nós planejamos, desejamos situações que não são em conformidade com a palavra de Deus. Veja que o apóstolo Paulo planejou visitar as igrejas que ele havia fundado. Não tem nada de errado nisso. É absolutamente certo diante da palavra de Deus. Agora, eu quero que vocês reflitam comigo um pouquinho quando nós desejamos e quando nós planejamos nossas metas e agendas com coisas que não são conformes à palavra de Deus. Eu me lembro da história de um livro que eu li e disse que um jovem, ele passou muito tempo em um seminário porque ele tinha desejo de ser um pastor presidente de uma igreja. Esse rapaz, ele terminou o seminário como um destaque de sua sala, pela sua oratória, pela sua inteligência, pela sua desenvoltura nesse seminário. E terminou o seminário, ele conseguiu de fato ser pastor, se tornou o pastor presidente da igreja que ele queria. Aquilo que ele tanto almejava, aquilo que ele tanto desejava. E depois de alguns anos, esse rapaz, ao invés de continuar sendo pastor de igreja, fazendo aquilo que é correto diante de Deus, esse homem viu que ele poderia ser coach corporativo. Ele viu que ele poderia ganhar muito dinheiro falando sobre motivação nas empresas.
Porque ele era um cara bom de oratória. Ele viu que a igreja, de repente, não estava pagando tão bem, mesmo ele sendo pastor presidente. E ele desejou, então, ser coach corporativo. E aí foi ser e abandonou a igreja. Veja que nem sempre, então, os nossos desejos, aquilo que nós planejamos agora em janeiro para o nosso ano, está conforme a palavra de Deus. Aquilo que você planejou como algo maior, macro em sua vida, possa ser que não esteja junto à palavra de Deus, com aquilo que Deus acha correto. Quem de nós nunca fizemos planos profissionais colocando toda a nossa esperança, toda a nossa satisfação em um futuro com dinheiro no bolso? Com uma autorrealização, uma autossatisfação, desejando sempre estar bem de vida, desejando ter as melhores coisas físicas que nós podemos comprar. Claro que eu não estou dizendo que isso é errado, nós desejarmos algo melhor para a nossa vida. Mas perceba que quando nós planejamos isso, e todas as nossas coisas agora, elas são planejadas, elas são feitas para que a gente chegue a esse alvo de, vou ganhar mais dinheiro. Esse ano é isso. Eu vou atrás da segunda renda. Pastor, esse ano quero colocar mais gente dentro da igreja, então eu vou começar com pregação coach. Vou falar sobre motivação. Não vou falar mais sobre pecado, não vou falar mais sobre outras coisas. Vou falar coisas que agradam, porque assim eu encho a igreja. Vocês percebam que existem alguns desejos nossos, algumas coisas que nós planejamos e que nada tem a ver com aquilo que Deus quer para nós. É claro que Deus veio ao mundo para nos abençoar, mas atender nossas necessidades, atender nossos desejos de autorrealização não estão nas atribuições de Deus. Nós não encontramos na Bíblia dizendo que um dos atributos de Deus, uma das coisas que Ele faz é atender às nossas necessidades e desejos de autorrealização. Nós não vamos encontrar isso na Bíblia. Quando colocamos então nossas metas, nossa agenda em oração, nós devemos lembrar que a oração do Pai Nosso, por exemplo, ela vai iniciar com as coisas do alto, antes de nossas necessidades. Venha o teu reino. Aí lá na frente, vai falar sobre as nossas necessidades. Vai pedir para Ele atender as nossas necessidades. Então lembre que Jesus Cristo em nenhum momento nos ensina a colocar as nossas necessidades, os nossos desejos na frente. É primeiro, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então não adianta barganharmos com Deus para que Ele comece a atender nossas agendas pessoais. Porque Ele sempre vai conduzir a vida do crente para o propósito dEle. E nós devemos sempre lembrar que na hora que a gente for fazer nossas metas para esse ano, é que as nossas metas precisam estar de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. Aquilo que nós lemos em Deuteronômio 29. Existem algumas coisas que são ocultas para nós, são somente de Deus, mas existem verdades que são reveladas e que estão na Bíblia. Então, todos os nossos objetivos, todas as nossas metas, toda a nossa agenda, ela precisa estar de acordo com o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Efésios 2:5. Os irmãos me ajudaram para eu ler com os irmãos. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o propósito de Deus é nos salvar da morte eterna. É nos salvar do pecado. Efésios 2:6, para frente, só um verso. Ele continua, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Nós falamos isso hoje pela manhã, né? Perceba que o verbo está no passado.
Deus já morreu por nós e já nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o propósito de Deus não é atender nossas agendas pessoais, mas fazer isso aí. Nos livrar do pecado, nos livrar da morte eterna e nos ressuscitar com Jesus Cristo. Então a salvação tem um propósito de glorificar a Deus. Mais à frente, a gente vê isso, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então a nossa salvação, ela tem um propósito, inclusive, de glorificar a Deus. Porque quando Deus nos salva, Ele mostra para os séculos vindouros, para as pessoas vindouras, sobre a sua soberana graça, sobre o seu soberano amor. Vocês entendem que é sempre sobre Deus? Ele nos salva, Ele nos ressuscita, e aí diz que é para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então perceba que os nossos planos, as nossas metas, elas precisam sempre estar glorificando a Deus. Elas precisam sempre estar diante disso, agradecendo e mostrando aos outros a riqueza da graça de Cristo. Verso 10 de Efésios 2. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quando a gente se perguntar, se Deus, Ele não se preocupa com meus desejos pessoais, com minha autorrealização, com aquilo que eu venho planejando durante o ano, as minhas metas, em que Ele está preocupado? Nisso aí, nos colocar para as boas obras. Foi isso que Ele preparou, desde a eternidade. Então, se as nossas vidas, aquilo que a gente tem planejado, aquilo que está dentro da nossa agenda, não estiver de acordo com isso aí, não são planos, não são metas que são boas aos olhos de Deus. Então, tudo que Deus faz, a sua agenda, os seus propósitos, os seus decretos, ou os seus sonhos, como algumas pessoas costumam dizer, elas dizem respeito, então, à sua obra e à missão dele e nossa aqui na terra. Provavelmente, a essa altura, o apóstolo Paulo não estava entendendo o porquê daquelas mudanças. O porquê tanta frustração. Verso 9, capítulo 16 de Atos, diz que, então, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós não sabemos quem é esse homem que aparece para Paulo, no sonho de Paulo. Mas muito provavelmente, depois dessa visão que Paulo teve, após esses episódios do Espírito Santo impedi-lo, Paulo, ele chama os outros que o acompanhavam, inclusive é no capítulo 16 que Lucas começa a viajar com os irmãos, né, que a gente vê que no verso 10 ele fala procuramos, então ele começa a falar na primeira pessoa. Então é nesse momento que Lucas ele começa a viagem junto com Paulo. Mas provavelmente ele reuniu, falou o que tinha acontecido, aqueles homens discutiram sobre a visão e concluíram então que Deus queria que eles evangelizassem então na região da Macedônia. Dias atrás, Deus não havia dado visão nenhuma, não havia dado resposta nenhuma. Paulo provavelmente devia estar meio confuso sobre aquilo. Mas um pouco mais à frente, Deus vai lá e explica a Paulo o que é que ele estava querendo. Então veja, Deus ele também age coagindo de forma positiva. Ele pode fazer das duas formas, né? Ele fecha uma porta e ele abre outras. Paulo, você não vai para cá, para a Ásia você não vai. O que você planejou não vai ser dessa forma.
essa porta aqui está fechada. É bem parecido com a gente, né? A faculdade que tanto queria, não deu certo. Comecei outra faculdade, me encontrei nesse curso. Quantas pessoas, né, já passaram por isso? Eu mesmo. Já desejei direito, já desejei história, filosofia, teologia, um monte de coisa. Aí fui fazer administração, onde todo mundo diz, faz ADM quem não sabe o que quer, né? Mas super gostei do curso. Tanto que estou na área até hoje. Mas Deus fecha algumas portas, abre outras. Ele fez isso com Paulo e ele faz isso no nosso dia a dia. Então, Deus mostra para aqueles homens qual era a verdadeira agenda e desígnios dele para o apóstolo Paulo e eles. Eu quero afirmar nessa noite que algumas coisas podem estar dando erradas, porque talvez não seja da vontade de Deus que elas deem certas. Então, isso é a nossa segunda lição desta noite. Pô, Max, as coisas não estão dando certo. Tanto que eu planejo, tanto que eu fiz dessa maneira, mas está dando errado. É enfermidades que me vêm. É o desemprego que me vem. São problemas familiares que me vêm. Mas possa ser que realmente, possa ser não, é Deus agindo da maneira dele. E que nós não vamos ter respostas imediatas, mas nós podemos ter respostas no futuro. Mas fato que, assim como esse homem, esse varão da Macedônia, chega para Paulo em visão e começa a pedir ajuda, existem pessoas lá fora também pedindo ajuda a nós crentes a respeito do Evangelho. Pessoas que estavam desesperadas como esse homem, porque o texto diz que ele sonhou e esse homem pedia ajuda. Então pessoas estão também desesperadas lá fora, pedindo ajuda para poder entender, compreender aquilo que nós tanto estudamos aqui na igreja. Isso faz também eu lembrar de uma outra história, mas esse homem está na Bíblia. Quando Deus convoca um certo homem para pregar em um lugar chamado Nínive. Aí vocês lembram essa história, né? Ele não quer, tem as suas justificativas. E aí esse homem, então, pega a sua agendinha, se a gente for ilustrar para a nossa mensagem. Não quero. Não vou atender. Minha agenda, eu já vou para Tarsis, que é outra cidade. Vou para outro canto. E vocês lembram, né, o que acontece na história? Deus diz, meu amigo, não. Não é sua agenda, não. Eu vou seguir a minha. Aí o camarada pega um navio junto com outros homens e sai para cumprir a agenda que era dele. Aí Deus faz o quê? O barco quase náufraga. Aquele homem diz, não, peraí, essas coisas ruins estão acontecendo porque por conta de mim mesmo. Eu não estou cumprindo a agenda de Deus. Eu não estou fazendo conforme Ele mandou. Ele mandou ir pregar em Nínive. Eu estou fugindo para Tarsis, para Ele nem querer que eu cumpra a agenda dele. Mas tudo isso está acontecendo porque eu estou fazendo errado. Aí qual é o final da história? Deus frustra a agenda, então, de Jonas, daquele homem. E no final do livro de Jonas, no capítulo 3, a gente vê então que ele cumpre sim a agenda de Deus. Então veja, quando os nossos desejos, quando os nossos planos não estão diante do propósito de Deus, eles serão frustrados. Deus, ele nos ensina e nos disciplina, frustrando muitas das vezes esses planos, essas metas, esses sonhos e desejos que nós temos. Ele fez isso com Jonas. Jonas não queria. Mas Deus disse, espera aí, camarada, não é sua vontade. Não é aquilo que você planejou. Você não vai para Tarsis, não. Você não vai conseguir fugir. E a gente vê que Jonas prega em Nínive, os irmãos se arrependem,
E Deus abençoa Jonas no final. Então, os planos de Deus, as metas que Deus colocou desde a sua eternidade, ou os sonhos dele, como as pessoas falam aí fora, serão todos cumpridos. E a gente continua a história. No verso 10 do capítulo 16 diz que, assim que teve a visão, imediatamente procuramos, ou seja, Lucas falando, partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o evangelho. Verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira no distrito e colônia, e nessa cidade permanecemos alguns dias. Olha, muito provavelmente a cidade agradou ali aqueles homens, aqueles missionários, porque Filipos era uma cidade grande, recebeu esse nome, inclusive, por conta do imperador Filipe, em homenagem a ele. Era uma cidade muito rica, já tinha tido muito mais importância, mas a importância de Filipos foi tão grande que eles se tornaram colônia. E quando se torna colônia, Roma não tem todo o poder sobre aquela cidade, muito embora eles estejam ali diante do imperador como o maior da política. Mas aquela cidade era muito importante. Agora, os versos adiante vai dizer o seguinte, que estando eles alguns dias, o verso 3 diz que no sábado saíram eles, então, da cidade e foram junto a um rio, encontraram ali um rio, onde pareceu haver um lugar de oração. Então, geralmente Paulo e os irmãos, quando eles iam pregar em outros cantos, eles procuravam sinagoga. É muito provável que Filipos não tinha sinagoga. Não tinha homens suficientes, judeus, para que fosse aberta uma sinagoga. Tanto que, quando eles vão para esse rio, onde acontecem as orações, existe ali muitas mulheres. Né? Não se fala em homens. Muito embora tivesse, mas talvez não fosse sua maioria. E a Bíblia vai nos falar que no verso 14, entre essas mulheres, havia uma mulher que nos é apresentada com o nome de Lídia. Essa mulher, ela era vendedora de púrpura. Muito provavelmente, uma mulher de negócio muito bem sucedido, porque a púrpura era uma tinta que era muito usada pelos nobres, pelas pessoas da classe alta, por pessoas ricas daquele tempo. Então, não era qualquer pessoa que tinha condições de comprar aquele tipo de tinta. Então, aquela mulher, muito provavelmente, era uma mulher de negócio. Então, veja, a Bíblia ela é tão atual, nós nem precisamos mudar, porque enquanto a gente vê movimentos aí feministas falando em independência, isso, aquilo, a Bíblia já falava, então, em mulheres que já eram muito bem-sucedidas em seus negócios. A gente nem sabe se o marido dela estava aqui, provavelmente não. Mas a Bíblia diz que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, era uma cidade inclusive conhecida justamente pelas suas tinturas, era uma mulher temente a Deus, nos escutava, então ouvia a palavra de Deus. E aí Deus faz algo surpreendente na vida daquela mulher. Através da sua soberana vontade, Ele abre o coração de Lídia para entender as coisas que Paulo estava falando. Então, perceba que mesmo nós falando do apóstolo Paulo, a Bíblia vai falar que foi Deus que abriu o coração daquela mulher, mostrando que Ele age de maneira soberana. Se a gente for voltar, inclusive, para Jonas, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que ao Senhor pertence a salvação. Então, Deus dá a salvação a quem Ele quer. Então, Ele abriu o coração de Lídia. Então, não depende do pregador, não depende do pastor Moab, não depende de Max, não depende de Jetro e qualquer outro irmão que venha pregar aqui, mas depende unicamente de Deus abrir os corações
dos irmãos para entender a sua mensagem e aceitá-la em seu coração. Aliás, em Deus colocar em nossos corações, porque se Ele age de maneira soberana, nós não temos o que aceitar. Ele vai realmente nos chamar. Então, a Bíblia diz que Deus fez algo surpreendente. Paulo pregou, mas a efetividade é feita pelo próprio Deus. Então, não é qualquer pessoa. Perceba que também não estamos falando sobre ter uma energia positiva. Está muito na moda, né? As pessoas lá fora ficam, pense positivamente. Não é isso. A Bíblia não trata disso. A igreja não trata disso. A igreja trata da palavra de Deus. Então, veja que Lídia não era uma mulher que pensava positivo, era uma mulher temente a Deus. E Deus abriu o coração de Lídia para entender sobre a sua palavra. Então, a salvação é uma obra monergista. Ela depende somente de Deus. E quando Ele quer, ninguém o escapa. E para terminar, o verso 15, diz que, passado aqueles acontecimentos, Lídia, então, foi batizada, ela e toda a sua casa. Então, se tivesse servos ali, foram batizados. Então, todo mundo da casa de Lídia foi batizada. A família, então, é salva porque aquela mulher ouviu a mensagem de Deus. Provavelmente nós estamos falando dos primeiros membros da igreja de Filipos, uma igreja que Paulo vai guardar em seu coração até o final de sua vida. Lembre que a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da felicidade, porque Paulo enche os seus olhos de lágrimas de felicidade quando vê o desenvolvimento daquela igreja. Aquela igreja cuida de Paulo. Aquela igreja é conhecida, Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, quando fala para os coríntios, olha, sejam parecidos com a igreja lá da Macedônia, porque mesmo em sua pobreza, aquelas pessoas ofertam, aquelas pessoas dão esmola além daquilo que eles podem dar. Então, veja o que Deus fez. Deus frustrou a agenda de Paulo, aquilo que Paulo queria fazer, para fazer algo imensamente maior. Algo que Paulo não estava planejando. Algo que Lucas não estava planejando. Algo que não estava na agenda daqueles homens. Perceba que agora, nós não estamos falando mais da Ásia, daquilo que estava sendo acostumado a pregar, mas nós estamos falando que pela primeira vez o evangelho chega à Europa. Então, quando Deus frustrou a agenda de Paulo, muito provavelmente estava vendo eu e você, porque o evangelho começa na Europa, depois chega na América e chega até nós. Perceba que quando Deus frustra a nossa agenda, Ele está falando de algo imensamente maior que nem eu e nem você vamos compreender. Precisou aqueles homens serem impedidos pelo Espírito Santo para começar a pregar na Europa. Muito embora hoje a Europa não tenha todo esse cristianismo, a gente vê que muita coisa foi se perdida, mas foi a partir daqueles homens, foi a partir de reformadores como Lutero, Calvino, Zwingli e tantos outros, que chegou na América o Evangelho e chegou a cada um de nós. Só tinha chegado em Mossoró, porque lá em Atos 16, Deus frustrou a agenda de Paulo. Vocês compreendem agora? Que Deus, quando faz mudanças em nossas vidas, aquilo que a gente havia planejado para o nosso ano de 2024 e não aconteceu, é porque talvez Ele esteja planejando algo muito maior para você. Talvez a sua promoção de emprego não saiu, mas talvez Ele esteja planejando algo muito maior para você. Talvez você não passou na faculdade aquilo que você tanto queria, mas Ele talvez esteja planejando algo muito maior para você. Deus não age de maneira errada. Ele não está preocupado, de fato, em atender os nossos desejos, as nossas necessidades. Ele está preocupado em salvar pessoas da morte eterna. E Ele vai usar eu e você como instrumento para isso ser feito. Então, se os nossos desejos, se os nossos planos de faculdade, de trabalho, o que for, não estiverem de acordo com isso, com a vontade de Deus, eles serão frustrados. As nossas agendas serão frustradas. Você pode comprar uma agenda preta, marrom, rosa, branca, planner, do que for, mas eles serão frustrados.
Você pode querer sair, chegar cedo no trabalho, chegar antes do seu chefe, mas Deus vai lá e frustrou a sua agenda porque Ele te livrou de um atropelamento, de um acidente, de qualquer outra coisa. Você já viu os relatos das pessoas que sobreviveram ao atentado do World Trade Center porque eles simplesmente se atrasaram para ir ao trabalho e não foram ao trabalho naquele dia? Pessoas que perderam, não subiram naquele avião porque foram impedidos, tiveram suas agendas frustradas para que Deus os salvasse. Então, quando a gente ficar com raiva porque as coisas não estão acontecendo de acordo com como a gente quer, nós muito provavelmente estamos ficando com raiva daquilo que Deus havia planejado desde o início. Então, nós precisamos virar a chave. E quando a gente consegue virar a chave e começa a compreender dessa maneira, as coisas vão fluir melhor em nossas vidas. Olha, eu não estou falando isso como se eu já tivesse alcançado o que eu queria. Isso é prática. Nós precisamos entender isso todos os dias de nossa vida. Lembrar que o compromisso de Deus é com sua obra. E é por isso que muitas vezes Ele transforma pessoas que para a gente seriam indigentes em verdadeiros missionários para pregar aí fora. Transforma pessoas como eu e você, que a gente dizia que não ia ser muita coisa, e Ele vai lá e nos usa como instrumento para pessoas receber da Tua palavra. Aplicação. Lembre que todas as suas metas e desejos precisam, então, glorificar a Deus. Nós já estamos encerrando. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Queria que os irmãos colocassem para eu ler com a igreja. Será que eu coloquei errado a referência? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, toda a existência humana, e não somente os atos religiosos, espirituais, a nossa vinda para a igreja, elas precisam glorificar a Deus. Para a teologia reformada, não existe uma divisão entre o secular e o sagrado. Tudo pertence a Deus. Então, os nossos desejos, por mais que não tenham nada a ver com a igreja, eles precisam ter tudo a ver com Deus. Peraí, eu vou passar naquela faculdade. Me lembrei do irmão Alexandre, né, dizendo que terminou a faculdade de Direito, vai passar na OAB para poder ajudar a igreja nas questões judiciais. Quando eu falo judicial, não estou falando de problema, mas tudo o que se exige. Então, veja que os nossos empregos, na faculdade, na nossa escola, tudo o que a gente vem a fazer, precisa estar glorificando a Deus. Max, planejei abrir uma empresa. Isso já aconteceu comigo e não deu certo. Não estava nos planos de Deus. Mas, Max, estou abrindo uma empresa. Meu irmão, meus funcionários são tratados de forma diferente. As coisas fluem conforme a Bíblia ensina. Olha, Deus é glorificado porque meus funcionários são felizes na minha igreja. Eu sou íntegro, eu sou reto lá. Então, todo o campo de nossa existência precisa glorificar a Deus. Então, a glória de Deus, ela não se limita às nossas ações externas, mas inclusive também às intenções do nosso coração. Ainda mais algumas aplicações para terminar. E aí, quando eu falei que nós voltaremos ao verso de Deuteronômio, era para explicar que na teologia nós temos duas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, os planos secretos de Deus. Quando, lá no capítulo 1 de Atos, os apóstolos querem saber de Deus sobre quando é que Ele vai restaurar o reino de Israel, Ele responde dizendo o quê? Olha, não compete vocês saber sobre anos, tempo, que essas coisas irão acontecer. Então, isso são os planos secretos de Deus. Aquilo que, em detalhe, só quem sabe é Ele. Onde todas as coisas do universo acontecem e convergem para que esses planos secretos de Deus ocorram. Mas, além desses planos secretos de Deus, existem também os seus
decretos revelados. Aquilo que está na Bíblia. Então, outra aplicação que nós devemos saber é o seguinte, é que nós devemos confiar no Senhor, mesmo sem entender esses planos secretos. Então, quando algo de ruim nos acontece, nós ainda assim precisamos, ao invés de querer controlar a situação, entregar aquela situação difícil a Deus. Então, é uma decisão difícil, peça direção, ore, mas não se consuma tentando prever os resultados. Se preocupe com o que Deus já revelou. Dedique-se ao estudo da palavra, da oração, em obedecer, em aplicar tudo que já está revelado. Eu vou chamar os irmãos que vão me ajudar aqui em uma música que na verdade, eu vou querer, inclusive, a ajuda da igreja, porque eu nem nunca cantei, nem ensaiamos, né, Alexandre? Mas vai sair. Então, se preocupe com o que Deus já revelou. Outra aplicação é desenvolver uma vida de oração e íntegra, né? Porque aquilo que está revelado diante de Deus, aliás, diante da palavra, é aquilo que nós devemos seguir. Ah, Max, não sei o que é que Deus quer para a minha vida. Leia a palavra de Deus, faça a sua parte que as coisas vão acontecer. E essa, inclusive, é a última aplicação. Persista em fazer o que é certo. Trabalhe, cuide da família, sirva os outros e viva com integridade. Quando não soubermos resolver um problema, continuamos em fazer a nossa parte. Fazer o que é certo e com fé. Amém?